A paz do Senhor Jesus, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe primeiramente a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos parentes, a nossa vida espiritual, nossa vida profissional, nossa vida ministerial. Que Deus abençoe todas as áreas, em nome de Jesus. Bem sabemos que quando nós profetizamos e pedimos a bênção de Deus e colocamos para fora, através da profecia, há um peso muito grande. Há uma força espiritual muito grande que faz com que aconteça se nós tivermos fé. É por isso que, falando em fé, a gente vai estar sempre falando sobre a palavra. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé, ela vem em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então está aqui muitas das respostas de muitos cristãos que profetizam, que faz e acontece, mas às vezes não tem um resultado, porque a fé é pouca. Os discípulos estavam naquele barco e ao acordar Jesus disse assim, uma das coisas que Jesus disse foi: homens de pequena fé, de pouca fé. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé aumente, para que nossa fé venha aflorar, venha ser fervorosa para o reino de Deus. E falando em reino de Deus, esse vídeo é baseado em eu falar aquilo que eu falei para muita gente durante meu ministério, sobre a minha vida cristã, sobre a intimidade com o Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo me revela, sobre o que o Espírito Santo me ortogou a fazer, aquilo que para mim é complicado compreender. E quando eu falo para muitos, eu sou nitidamente não compreendido. Até porque confronta diretamente muitas ideologias que o mundo prega hoje, que o cristianismo prega hoje. Porém, eu não divido a palavra, né? Eu não vou contra a palavra, e é por isso que eu tenho vivido esses mais de 25 anos de experiência, procurando cada dia mais ter experiência para com Deus, para que eu possa aprender mais dele, para que eu possa sempre fazer a vontade dele. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conhecer os teleios de Deus, a sua plenitude, está aí o grande segredo para que nossa caminhada cristã, ou de pastor, ou de mestre, ou de líder, ou de cristão, possa fluir na profecia e no acontecimento pela fé, no nome de Jesus. Então eu quero aqui nesse vídeo ensinar a mim primeiramente, que é o que o Espírito Santo me ortoga a fazer nesta manhã, desse dia 31 de dezembro de 2023. É o último dia do ano e eu não poderia deixar esse ano acabar sem fazer esse vídeo, sem fazer essa menção daquilo que passa dentro do meu coração. A palavra que eu vou estar ministrando sobre nesse vídeo será a palavra igreja. A igreja, ela tem a igreja primitiva, a igreja construída para que o nome do Senhor venha a ser adorado biblicamente. Nos tempos antigos, no Velho Testamento, nós vamos ver Davi fazer uma grande menção. Ele diz assim: como pode eu, pecador, como pode eu, ser humano, estar morando em um palácio, estar morando em uma mansão de granito, de pedras preciosas, de cedro do Líbano, e o meu Deus, ao qual é dono de tudo, ao qual me deu tudo isso, mora em uma tenda de pano. Aí ele foi tocado pelo Espírito e Davi então, ele clama a Deus e Deus revela a ele um plano para construir o templo. E aí dentro desse plano, dentro desta engenharia, dessa arquitetura que Deus revela a Davi, começa-se a nascer um projeto chamado Templo de Deus. Então,
Salomão, seu filho, resumindo a história, ele constrói o templo e ele faz com ouro, faz com tudo de melhor. E o que me chama a atenção é que Davi foi o primeiro a ofertar tudo que ele tinha de ouro, prata, bronze, madeiras, pedras preciosas para a construção do templo. E aí ele chama os maiorais e todo o exército e todos os moradores de Israel daquela época vêm junto com Davi nessa doação voluntária de todo o coração e constrói ali toda a doação e constrói aquela grande quantidade de muito tesouro. E Salomão, quando chega na vez de Salomão ele foi incumbido a construir o templo. Construindo o templo, há muitas vertentes importantes, que não é aqui que eu vou estar explanando, né? Onde Salomão, ele incumbido por Deus, Deus dá uma diretriz para Salomão muito grande, dá para Moisés para a construção do tabernáculo e para Salomão para a construção ali do templo. Então, Deus sempre esteve à frente da construção da igreja, do templo, o lugar onde ele vai se manifestar, lugar onde ele vai operar os sinais, maravilhas, prodígios, ele vai manifestar cura, mas tem um propósito maior, que a igreja se perdeu nos últimos tempos, que você não consegue enxergar ela como primazia, e sim como mais uma parte do culto, que é a parte da adoração. Tudo foi feito para adoração a Deus. Até nós fomos criados para adorar a Deus. O adorador, o querubim caído, Lúcifer, ele era um adorador. E ele caiu, estando lá no céu. E depois que ele caiu, ele é um velho e ele é um traiçoeiro, né? Então ele tem muita artimanha, ele sabe lubridiar e conduzir muita gente a pensar que está adorando, mas na verdade não está adorando. Então há um complexo muito grande, há uma contradição muito grande sobre a adoração. Também não é o tema de hoje. O tema de hoje é a igreja. O que a igreja, ao longo do tempo, antes de Cristo, foi conduzida? Ela foi conduzida para adorar a Deus, para fazer holocaustos a Deus, para fazer ofertório, remissão de pecado, para derramar o sangue de um cordeiro para a remissão do pecado. Os sacerdotes, eles tinham a incumbência de proteger, de guardar o Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança, que referencia a presença de Deus. E ali chega um momento, né, onde o sacerdote, uma vez por ano somente, ele poderia adentrar sobre aquele Santíssimo Lugar para poder prestar adoração a Deus e também para receber direção de Deus e para também apresentar os holocaustos, as ofertas do povo. Até então, era esse mecanismo a igreja, era esse mecanismo que existia para poder adorar a Deus e também para falar com Deus, né? Até a chegada do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Ele chega ali depois de no ventre de Maria, guiado pelo Espírito Santo, e nasce o menino Jesus. Ele cresce e aos 30 anos ele é batizado. Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, e ali o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que desce sobre ele, repousa sobre ele, e o próprio Espírito Santo o leva para o deserto, e assim permite que Satanás venha a tentá-lo. E dentro dessas tentações, Jesus as vence pelo poder da palavra. Após isso, a Bíblia vai dizer que ele entrou guiado pelo Espírito. O Espírito o levou para o deserto e depois ele saiu cheio do poder do Espírito. Então você vê que para nós sermos cheios do Espírito Santo, há uma necessidade de deixarmos o Espírito Santo nos conduzir aos desertos e aos acontecimentos na vida ao qual não tem resposta. O mal de muita gente é que quer resposta para tudo, né? Morre um ente querido e você quer resposta. Alguém fala que vai cumprir algo com você e não cumpre, e você quer resposta. O poder da palavra no fio do bigode tem que ter resposta. Esses âmbitos são âmbitos naturais, materiais, e eles são muito importantes. Porém, quando se trata de espiritualidade, reino do céu, está muito além disso, está muito aquém disso. Não temos resposta para tudo. Muitas das coisas, para mim, na minha opinião, Fabiano,
todas elas, ela tem um propósito ao qual vai te mexer em alguma parte do teu caráter e personalidade, simplesmente para que você venha ser provado e testado pelo Espírito Santo. Naquela ocasião, o Espírito levou Jesus ao deserto. Hoje, ele te leva diante de uma pessoa, diante de um cenário, diante de uma circunstância, para provar o que vai sair de você diante daquilo que aquela pessoa fez para você. Então, muitas das vezes a gente não é aprovado, porque no teste que o Espírito Santo nos leva para ser aprovado, o inimigo nem coloca muita força, ele nem vai pedir para transformar a pedra em pães. Ele simplesmente fala para, perdoa ele aí, perdoa ela. Compreenda agora que isso é um propósito de Deus para o teu crescimento, e nós negamos a fazer isso, que é o simples. Porém, eu bem sei que não é tão simples assim, mas estou eu aqui para dizer, como homem de Deus, o quanto Deus já te levou para tanta experiência e você desperdiçou, porque a sua axiologia, a sua razão, o seu egocentrismo, a tua vaidade, o teu poderio, o teu status, a colocação que você está não permite você ser humilde. E isso não deixando você humilde, você não vai encontrar os caminhos de perdão, do amor, da compreensão, da resiliência, de adaptar. Então o que acontece? O Espírito está continuamente até a vinda de Jesus nos levando a provas para que nós venhamos ser provados, simples assim. Só que não vai ser assim diante do diabo mandando a gente transformar pedra em pães. A gente vai ser provado em perdoar o próximo. Por quê? Porque é o segundo maior mandamento que tem na Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a sua força, de toda a sua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como poderás amar a Deus que não vê, não amando o teu irmão a qual vê, né? João diz lá no livro do apóstolo João do Amor. Então quero trazer aqui para você e para mim uma reflexão de 2023 para 2024. O que é a igreja? A igreja, depois que Jesus é batizado, depois que Jesus vence o pecado, depois que Jesus vence no deserto, depois que Jesus caminha por 3 anos, e ele faz todos os milagres, sinais e prodígios, tudo que ele faz. Então ele, com obediência ao Pai, ele vai de encontro, né, ali o Getsemane, e durante aquelas 3 orações ele faz as melhores orações da alma dele, ao qual ele reconhece toda a sua limitação humana, provando para a humanidade que um ser espiritual, Deus, se fez semelhante ao homem, para que como semelhante ao homem, ele vencesse todos os desejos e pecados e vaidades para se submeter à mão daquelas pessoas de Judas e todos aqueles que compraram ele por 30 moedas e o espancaram, cuspiram, ofenderam, humilharam ele ali, e ele humildemente se deixou se levar para aquilo que tinha que acontecer. Talvez eu e você temos impedido muito aquilo que tem que acontecer mediante um acontecimento, porque vai tomar um tapa na cara, vai doer, vai se envergonhar, vai ter que dar um passinho para trás. Então a gente está sempre lutando contra as propostas e os propósitos de Deus, e aí a gente nunca vai viver a vontade dele. Pensa que está vivendo, mas aquele que é antigo e traiçoeiro, chamado Lúcifer, Satanás e seus demônios, ele tem seus agentes, suas hostes que agem nas regiões celestiais, que vai minando o amor de muitos, onde vai esfriando, e vai minando relacionamentos, onde gerando discussões e contextos aonde há complexidade, e aí ele sabe que nós não temos a capacidade ainda espiritual no nível de compreensão do amor, da graça e da misericórdia de Deus, e aí há muitas separações. Nessas separações gera-se muitas mágoas, muitos ressentimentos, traumas, injustiças e o pior de tudo, julgamento. Você é melhor que muitos, e aí você está com passos largos para o inferno se Jesus voltar hoje e você não se arrepender. Então, a necessidade de nós compreendermos o objetivo que a igreja está na terra hoje é muito forte. Eu quero, como homem de Deus, servo da palavra, servo do Deus Altíssimo, aproveitar esse vídeo e te trazer aqui algo que veio para mim. A igreja, biblicamente, Jesus disse: ide a todos, ide até os confins da terra, anunciai e pregai o evangelho, o meu evangelho. A minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo dá.
Ou seja, existe duas pazes, a paz de Cristo e a paz do mundo. E se Jesus disse isso, é muito interessante nós se atentarmos para isso. Porque quando ele disse o ide, ele disse a todos, para o evangelho dele. E quando ele disse também, nada levai contigo, ele estava dizendo sobre o desapego das coisas desse mundo, aos desagarrar das coisas e sentimentos que estão na terra, que nos envolvem de tal forma: carro, fama, dinheiro, roupa, vestimenta, um monte de coisa, um monte, a vaidade. Então Jesus estava ensinando ali. Ele também disse para também não receber nada de ninguém, porque ele falou assim: de graça vos recebestes, de graças vos dais. Então Jesus ele trouxe todo um desenho da igreja futura, que é a nossa, e da primitiva ali após a sua morte, mas também ao futuro, ao qual também proclamaria o nome dele, para que através do nome dele os enfermos fossem curados, os demônios fossem expelidos das pessoas, né? Para que a presença do Espírito Santo fosse naquele lugar, e naquele lugar se tornasse um ambiente ao qual a adoração subiria com cheiro agradável a ele. Logo, nós não vemos hoje isso na igreja. Há muito confete, folclore, são muitas coisas tentando fazer alguma coisa, mas na verdade mesmo, a palavra que era para ser a condução da igreja está muito longe de a gente encontrar por aí. Então vamos lá. O que acontece? O que a igreja seria? A igreja seria um lugar aonde nós se reuniria para primeiramente se ajoelhar. Tem igreja que nem ajoelha mais, ou se um dia ajoelhou. Se prostrar, se ajoelhar diante daquele que nós vamos estar invocando. Segundo, trazer um arrependimento no coração ao qual fosse verdadeiro, um arrependimento de verdade. Não aquela, como que é a palavra? Que Pedro ele se arrependeu. Judas, ele teve um remorso, né? E aí ele foi tentar se enforcar, caiu, se quebrou todo e morreu. Então vamos lá. Nós se prostrar, se ajoelhar e se quebrantar ao ponto de ter um arrependimento verdadeiro, né? Um arrependimento que gere frutos de lágrimas, de quebrantamento, de simplicidade, e o amor inalaria sobre o ambiente. E aí a gente poderia ajudar aqueles que não conseguisse, porque a palavra também disse sobre a reunião do justo, onde um confessa o pecado uns aos outros, e um orar e um pelos outros. Logo, a gente teria um ambiente construído para uma adoração. Na adoração, o louvor deveria ser louvores de engrandecimento a Deus, não como um texto criado sobre circunstâncias que o mundo ou nós seres humanos tem passado. É errado? Não. Eu acho muito bonito alguns louvores que falam que eu preciso, que me cura, eu estou passando por isso, eu estou fazendo aquilo, me enche, está tudo certo. Mas o louvor de adoração a Deus é um louvor que fala do nome dele, né, que fala para ele, que engrandece o nome dele, a ele a glória, a honra, o louvor, seja ele adorado, seja ele eternizado em nós, venha ele, venha o reino dele. Então assim, o louvor de adoração tem uma diferença quilométrica dos louvores que fala sobre sentimentos humanos e acontecimentos humanos dependentes de Deus, ao qual eu falei e repito, não é errado. Porém, tem um momento certo de tocá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Então, depois desses passos, a igreja estaria ali incumbida por um líder, né, a trazer a oração, né, a oração que apresentaria a igreja, que apresentaria aquele momento para ele, e o culto racional a ele, invocaria a presença do Espírito Santo, dos anjos, da presença do nome de Jesus, e ali se manifestaria uma grande abertura dos céus, se rompendo. Aí sim operaria-se as danças, as adorações, os instrumentos, e fluiria tremendamente. Logo após esse momento, viria a palavra de Deus, que seria o momento principal do culto. Abriria-se a palavra por uma pessoa que estava comovida com o Espírito, envolvida, relacionada com o Espírito, com a palavra, uma pessoa direcionada. Por quê? Porque Deus, ele deu a cada um o seu dom. Uns ele levantou a pastores, outros mestres, outros presbíteros, outros bispos, outros
para ser evangelistas, outros diáconos, né, os ministérios, né, de Marta, ao qual ajuda na igreja, coopera na igreja, o ministério de Maria, que é da adoração, e o ministério de Lázaro, que é o do testemunho. Logo, a igreja deveria ter essas 3 colunas dentro de um culto, né? E no momento da palavra é o momento testemunhal. Então, o primeiro a falar seria aquela pessoa que traria um testemunho sobre aquilo que ela está vivendo, sem se estender, porque hoje, infelizmente, o mundo ele gira diante de um relógio cromos, não kairos, e então há necessidade de sermos resilientes quanto a isso. Então, a pessoa traria um testemunho ali de que, poxa, que ela acordou e ela sentiu-se melhor, ela sentiu-se com a alma renovada, refrigerada, né? Ela teve uma resposta na vida pessoal dela, na vida ministerial, na vida sentimental. Não há problema nesse momento testemunhal trazer algo da terra. Porém, não podemos deixar que nada venha roubar o ambiente do céu que nós trouxemos para aquele momento. E eu estou falando de igreja. O que seria a igreja, né? O que seria a minha igreja se eu tivesse uma, né? Se Deus prover, eu abrirei minha igreja. Então, o que acontece? A ideologia seria essa. Após o testemunhal, haveria um momento da palavra, onde o ancião, o sacerdote, alguém que vai trazer com responsabilidade, grande temor e tremor a palavra de Deus, sem pensar em ninguém, sem ter pesquisado nada, apenas estudado a palavra, ter tirado aquele período de jejum, consagração, para poder estudar a palavra, e dentro daquela palavra que Deus deu àquela pessoa incumbida, né, reverenciada como mestre, pastor ou bispo, ele pudesse trazer a mensagem, né, da palavra de Deus. E da palavra de Deus não externar ela, nem estender ela para as coisas materiais. Por quê? Porque a palavra é espiritual, a palavra fala do céu, a palavra está condicionada, conjuminada a falar das coisas do reino de Deus, é encaminhar a palavra ela é encaminhada para que nós venhamos nos arrepender e para que nós venhamos ter o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós podemos temos esperança, essa esperança da glória, a esperança da eternidade. Então toda a palavra ela está endereçada ao arrependimento, ela está endereçada para que nós venhamos ter o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo ele venha nos mover, ele venha cuidar de nós, venha tratar de nós através daquela mensagem. Logo, todas as outras coisas começam a acontecer em nossas vidas. Essa é a graça que Deus nos deixou. A graça de nós, primeiro a Ele, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Logo, a palavra ela tem que ser direcionada aos corações para arrependimento, recebimento do Espírito Santo e confiança e esperança para que venhamos viver a eternidade. Essa é a igreja ao qual Jesus Cristo desenhou em sua passagem aqui nesta terra. Logo, a última parte após a palavra, há um mover espiritual. Nesse mover espiritual, sim, mediante a palavra espiritual, tudo que é terreno começa a ficar em segundo plano. Então, o demônio, a hoste que está naquela pessoa, né, vai ter que ser expelida pelo poder da palavra, sem ritual, né? Apenas pelo poder da palavra. Aquela enfermidade que está naquela pessoa, mediante esse ambiente espiritual construindo, a enfermidade ela tem que sair, né? Aquela tristeza, ressentimento, angústia, tudo que gera espiritualmente naquele ambiente que foi criado após esses passos que a igreja, se assim o fizesse, sairia. E aí sim, terminando o sermão, o culto, né, viríamos para as considerações finais, ao qual deixaríamos ali os recados e também o gasofilácio, aonde aquela pessoa, agora é a parte mais importante que eu entendo que a Bíblia desenhou como seria a igreja. No momento final, momento que acabou o espiritual, a gente trouxe as considerações e os recados, trouxemos à terra a realidade
né? Buscamos no espiritual, entregamos no espiritual, alcançamos o espiritual, fomos libertos no espiritual, fomos transformados no espiritual, levamos nossa mente cativa até o trono de Deus no espiritual, adoramos a Deus no espiritual, em espírito e em verdade entregamos a Ele aquele momento, aquelas poucas horas, e entregamos tudo naquele culto espiritual. Acabando isso, a gente volta para a realidade, a gente volta para o nosso dia a dia, a gente vai terminar o culto, e ali sim é a parte física do mundo. Então o que a gente trouxe do espiritual para manifestar ali? Primeiro, o amor espiritual. Então a obra para se manter, a obra para se crescer, é necessário dos recursos financeiros do mundo. Então não há necessidade de explanação de dízimos e oferta. Não há, hoje não. Eu provo na Bíblia. Assim que você me chamar aqui, eu te provo que não precisa. Se a pessoa ela está nesse âmbito ao qual foi construído, chega no final, na parte física, que a pessoa ela vai para a casa dela, ela vai receber uma ministração sobre como que ela vai lidar no trabalho dela, conseguir o trabalho dela, suprir a necessidade financeira dela, suprir o casamento dela, suprir a luta contra um vício, contra uma separação, contra qualquer circunstância terrena da vida secular. Ao fim do culto espiritual, ela receberia essas ministrações rápida, direcional, ao qual impulsionaria a ligação das coisas do céu com a terra, para a pessoa manifestar o poder de Deus sobre as coisas terrenas. Mas ali ela terminaria com um ato de agradecimento, um voto dela para com aquilo que está acontecendo e sobre aquilo que ela vai profetizar na vida secular, trazendo uma oferta, trazendo um valor, trazendo aquilo que para ela é gratificante, ela separar ali uma 10ª parte do salário dela, ela entregar ali um voto, uma oferta de gratidão, para que a igreja venha ter aquela condição financeira, assim como foi no começo. Lembra que eu falei como que Davi fez? E todos voluntariamente doaram ouro, prata. Então a necessidade dessa entrega para a construção do templo, para a construção de movimentos, para que venham alcançar mais almas. Então, veja bem, se for por amor, aí vale o dízimo e oferta. Se não for, se for por ministração e eloquências, ou persuasões, ou manifestações de projetos, poxa, desculpa, aí é uma reunião de autoajuda, e é legal também, faz parte, tá tudo certo. Mas não vem falar que é a igreja. A igreja faz parte de um cenário espiritual. E aí a oferta e os dízimos dessa igreja espiritual, ela realmente vai operar da seguinte forma. Segura aí que está acabando. A oferta e o dízimo da igreja, se é a minha igreja, inclusive eu tenho desenhado, eu tenho escrito em um caderno como que é essa igreja que a Bíblia aponta. Eu tenho vários cadernos escritos. Espero um Deus, se for da vontade dele, um dia eu ter a minha igreja para aplicar exatamente isso. Todo o dinheiro arrecadado da igreja, primeiramente sim, ela vai condicionar o que a igreja precisa. Se é um aluguel, se é uma construção, se é uma luz, se é uma água, se é uma internet, se é os gastos da igreja, operacional. Sobrou dinheiro. Segundo passo, a vida do pastor, do líder, ela tem que estar o mais protegida possível de todos os ataques. Aí o âmbito espiritual é outra aula. Então o valor sim abençoará o líder, o pastor, a ter uma vida, um nome, uma condição para ele morar a família dele, veículo, alimento, vestimenta, tudo. Eu apoio totalmente isso. Louvado seja Deus biblicamente. Após isso, todos os generais, todos aqueles que trabalham submisso a esse líder, eles têm que estar sendo remunerados com essas ofertas, com esses valores arrecadados. Primeiro que veio deles mesmos, né? E o dinheiro é de Deus, Deus não quer dinheiro, então o dinheiro é para ser usufruído sobre aqueles que estão fazendo a obra, porque tenha um coração grato e ofertório, a Bíblia vai dizer, principalmente pelos domésticos da fé. Então aquele obreiro, aquela obreira, as pessoas que estão envolvidas na obra, elas são as primeiras a ter uma vida impactada na vida secular sobre aquela igreja que é espiritual. Uau! Você vai querer, abre a igreja logo que eu vou nela, né?
pode deixar. É o meu sonho, é o meu maior desejo, a minha maior oração, abrir uma igreja que fosse exatamente como a Bíblia ela pede que seja. E ali, depois de ter ajudado os obreiros, de ter ajudado as pessoas a ter nome, a ter a conta paga, ajudar financeiramente, estou falando financeiramente, e ali está tudo certo, e ali essas pessoas contribuíssem para a obra, né, na limpeza da casa de Deus, na ampliação da casa de Deus, na busca de um evangelismo, nas atitudes que necessita financeiramente, aquele povo que está por amor entregando uma oferta e o dízimo, mas eles também estão recebendo da igreja uma ajuda em todas as áreas dela, principalmente a financeira. Ela vai ter a gratidão e o envolvimento com a igreja muito mais sincero e muito mais prazeroso. E logo a gente vai tampar várias lacunas satânicas, onde pensamentos que ocorrem hoje em dia muito fácil, onde está o dinheiro, o que está fazendo, e etc, etc, etc. Então o que acontece? Após esse projeto, quem seriam as pessoas abençoadas? A viúva, o órfão, o doente, o preso, o necessitado, né? Então os anciões, né? A gente teria uma condição aonde a gente ajudaria as pessoas que realmente precisam e necessitam, né? Essa seria a igreja, ela levaria, independente se a pessoa estiver na igreja, faz parte de algum membro, faz parte de alguma ligação de alguém que já está curado, então só cura quem cura. Então essa pessoa que cura, ela vai poder ter o direito de levar essa condição da igreja para esse parente, independente quem ele é. Louvado é o nome do Senhor, né? Que coisa linda. Após ter feito isso com a igreja, com os da igreja e com os membros da igreja, a gente vai partir para a rua da igreja, depois para o bairro, depois para a cidade, depois para o país. A hierarquia, ela funciona, a Bíblia deixou isso, porém não é o cenário que a gente vê hoje nas igrejas, né? Mas eu não estou aqui para falar delas, porque eu já passei por algumas, poucas, graças a Deus, e eu tenho muito orgulho de ter tido a experiência, de ter passado por essas igrejas, ter aprendido muito. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu aprendi, e eu aprendi mais ainda com a palavra, porque tudo que eu via dentro das igrejas, eu ia na palavra, e na palavra ela me trazia o direcionamento, a forma, né? E aí eu sempre respeitando muito, eu apliquei na minha vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. 30 minutos passaram e eu quero aqui, como último dia do ano, agradecer a Deus por você estar aí, por você ter me ouvido, né? E pega a visão do que é uma igreja. 2024, meu projeto é fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus é simplesmente, se Deus permitir, se Ele me dá graça, eu vou começar a fazer. Hoje eu já faço um culto no lar, né? Mas eu pretendo abrir um ponto de pregação e pretendo orar muito sobre abrir uma igreja, e essa igreja já tem o nome e Está Consumado. Acabou, não precisa inventar mais nada, é só seguir o que está lá na palavra e a gente vai ter sucesso em curar, libertar, transformar e salvar, que é o maior princípio e propósito de Deus. Qual é o maior princípio e propósito de Deus? Fazer com que o ser humano se assemelhe ao Filho, porque quando ele vir buscar na igreja, nós temos que ser parecidos a Jesus e ter o Espírito Santo para ser endossado, engrenado a subir com eles nas nuvens e viver a eternidade no milênio. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que Deus venha te dar um fim de dia do último ano abençoado, mas que 2024 nós venhamos ter força para orar, jejuar mais, ler mais, buscar mais, estarmos juntos. Quer somar, está consumado com o meu ministério? Louvado é o nome do Senhor. Eu te convido desde já, é só me chamar e a gente já vai começar as orações nas praças, nas casas, no monte, onde for. Tá bom? Eu tô aqui no monte, num lugar maravilhoso, que é o meu lugar de refúgio. A primeira vez que eu mostro esse lugar, e eu sempre venho aqui sozinho. E eu quero te trazer aqui para orar junto comigo. Deus te abençoe, um beijo.